Obrigado ao lindo e maravilhoso Siqueira Júnior. Boa noite. Ele é assim mesmo, lindo e maravilhoso. Boa noite, Siqueira. Boa noite, audiência. O público do Siqueira continue com a gente aqui no Rede TV News. Tamo aí. Ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, pede demissão 5 dias depois de ser indicado para o cargo. O governo prorroga auxílio emergencial e vai pagar mais 2 meses de parcelas que somam R$ 600 cada. E você vai ver também. Operação no Rio prende acusados de chefiar o escritório do crime, grupo de matadores que cobrava até R$1.500.000 por assassinato. Aumenta o desemprego no Brasil com a crise gerada pela pandemia. Pela primeira vez, os ocupados são menos da metade da população em idade para trabalhar. Você vai saber como a luz ultravioleta consegue desinfetar ambientes e prevenir contra o novo coronavírus. A Polícia Civil fez uma operação hoje em São Paulo depois de denúncias de maus tratos numa clínica, em clínicas de reabilitação. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão numa mesma rua, em Parelheiros, na zona sul da capital paulista. As imagens mostram um homem amarrado e sendo espancado. Quando a polícia chegou, ninguém estava no local, nem na clínica masculina, nem na feminina. A primeira foi interditada pela Vigilância Sanitária numa abordagem feita há 2 semanas. Nas camas, restos de panos usados para imobilizar os pacientes, roupas no chão e higiene precária. Segundo denúncias, os pacientes recebiam apenas uma refeição por semana e eram torturados pelos funcionários. As clínicas recebiam dependentes químicos e pessoas com deficiência. Cada família pagava em torno de R$ 800 pela internação. O que era para ser um processo terapêutico de reabilitação tornou-se um pesadelo e um retrocesso na vida dessas pessoas. Infelizmente foi o que aconteceu nas clínicas que nós estivemos hoje. Nosso trabalho começou a partir de uma denúncia do Ministério Público, que pediu a nossa presença num local. Nós acompanhamos a Covisa para ver, porque nós naquela oportunidade não tínhamos condições de dizer se existia crime ou não. Após a interdição da clínica masculina, ocorrida no dia 17 de junho, o proprietário e a advogada foram intimados a prestar depoimento, mas não compareceram na delegacia. A Polícia Civil está fazendo, através do inquérito policial, toda a investigação, fazendo o levantamento de todas as pessoas envolvidas com a clínica, proprietários, sócios, todas. Os funcionários que participavam da sessão tortura também serão localizados. Nesse vídeo, inclusive, além do proprietário, existe uma outra pessoa que batia no rapaz. Nós vamos procurar por ele e todos vão responder à justiça o que eles fizeram. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam 2 homens suspeitos de liderar o grupo conhecido como Escritório do Crime. 2 ex-PMs estão foragidos. Todos seriam matadores de aluguel, mas a polícia descartou a participação deles na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O principal alvo da operação, Leonardo Gouveia da Silva, conhecido como MED, foi preso nas primeiras horas da manhã. Ele é apontado pelo Ministério Público como líder do escritório do crime. Leonardo teria assumido a função após a morte de Adriano Magalhães da Nóbrega, o capitão Adriano, em fevereiro deste ano, em uma operação policial na Bahia. De acordo com as investigações, o grupo agia aqui no Rio de Janeiro há mais de 10 anos. Os criminosos atuavam como matadores de aluguel e chegavam a cobrar até R$1,5 milhão por execução. Não, eles não têm região para atuar, eles matam de acordo com o pagamento que eles recebem, eles não têm critérios para escolher as suas vítimas, e o seu único objetivo é a obtenção de valores indevidos, ou seja, eles recebem dinheiro para matar as pessoas. Leandro Gouveia da Silva, o Tonhão, irmão e braço direito de Leonardo, também foi preso. Além deles, os ex-PMs Anderson de Souza Oliveira, conhecido como Mugão, e João Luiz da Silva, o Gago, foram alvos da ação. Segundo o MP,
O grupo é responsável pelo assassinato de Marcelo Diotti da Mata. Ele foi morto em março de 2018 na saída de um restaurante na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Adriano da Nóbrega é apontado como o mandante do homicídio. O escritório do crime entrou na mira da polícia durante as investigações da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes. Na época, Médi chegou a prestar depoimento à divisão de homicídios. Ele negou qualquer ligação com o caso e disse nunca ter ouvido falar da organização criminosa. Hoje, a Polícia Civil afirmou que o grupo de matadores por encomenda não tem envolvimento nos assassinatos da vereadora e do motorista. Nós trabalhamos com a hipótese do crime que aconteceu no mesmo dia da vereadora Marielle Franco ter ocorrido para desvirtuar as investigações. Mas, especificamente nesse crime que vitimou a vereadora Marielle Franco, esse grupo criminoso não participou diretamente. A polícia apreendeu joias avaliadas em cerca de R$1 milhão em uma rodovia de Minas Gerais. O material estava escondido dentro de um carro na região metropolitana de Belo Horizonte. As joias estavam escondidas no encosto do banco traseiro do veículo. O motorista foi abordado na BR-381 em Sabará. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foram apreendidos cerca de 3 quilos de ouro trabalhado para a venda. Os monstruários tinham dezenas de anéis, correntes, brincos e pulseiras. A mercadoria, avaliada em cerca de R$900 mil, não tinha documentação fiscal e foi encaminhada à Receita Estadual. Ainda de acordo com a PRF, como se trata de um crime fiscal, o motorista vai responder em liberdade. Criminosos mataram 3 jovens com idades entre 17 e 21 anos na noite de ontem, em Bugaçu, na Grande São Paulo. Outras 2 pessoas ficaram feridas. Moradores contaram que por volta das 11h30 da noite, pelo menos 10 pessoas estavam no meio da rua em volta de uma fogueira, quando os 2 criminosos desceram de um carro preto e se aproximaram a pé. Um deles estava armado com um revólver e outro com uma arma longa. Segundo testemunhas, os assassinos chegaram dizendo ser policiais militares, mas uma das pessoas que estava no grupo ao redor da fogueira questionou esse criminoso, afirmando que ele não era PM. Em troca do comentário, Edilson da Silva Rosa, de 21 anos, mais conhecido como Radinho, foi atingido com um tiro no rosto. Ele não resistiu aos ferimentos. Os bandidos continuaram a atirar e mais 4 pessoas ficaram baleadas. Essa estudante de 19 anos foi baleada de raspão nas costas. Fiquei parado olhando e quando ele disparou eu corri. Acertou outra pessoa e pegou em mim. Além de Edilson e da jovem, os irmãos Fernando Correia, de 20 anos, e Ricardo Davi Correia, de 17, foram atingidos na cabeça e morreram no hospital. Um dos moradores mostrou a touca que Fernando usava quando foi atingido. Que os caras saíram atirando, né? Só que eu fazer o quê? Tive que correr, não tive reação. Vou ficar parado, tomar uma bala, não. Outra vítima, um homem de 31 anos, está em estado grave no hospital. Até agora, a polícia ainda não identificou os atiradores que conseguiram fugir de carro. O Departamento de Homicídios investiga o caso. Os pais das vítimas pedem justiça. Os rapazes, gente boa, tranquilo, entendeu? Trabalhador, entendeu? Tranquilo, pediu até ajuda na hora do tiro aí, falou que não ia morrer, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer. Aí o que aconteceu? Disseram que os rapazes desceram correndo para baixo, né? Só que até então nós não sabemos quem que é, né? Aí fica um ponto de interrogação, né? Quem que são os caras que fizeram isso aí? Como que vai ser a comunidade agora? A secretária de Saúde do Amazonas, Simone de Oliveira Papais, foi presa hoje em Manaus durante a Operação Sangria. Essa operação apura fraudes na compra de respiradores. O governador do estado, Wilson Lima, do PSC, também foi alvo de buscas e de bloqueio de bens. A operação, realizada na manhã de hoje pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, aponta supostas fraudes, desvios e lavagem de dinheiro na compra de respiradores. O governo adquiriu 28 equipamentos com dispensa de licitação de uma importadora de vinhos por quase R$3 milhões. Segundo a perícia da PF, houve superfaturamento de 133% em relação ao valor de mercado. Além da secretária de Saúde,
Saúde. Outras 7 pessoas ligadas à pasta foram presas temporariamente, conforme determinação do ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça. Simone de Oliveira Papais assumiu a secretaria em abril, em meio ao colapso provocado pela pandemia do novo coronavírus no estado. A polícia também cumpriu mandados de busca na casa e no gabinete do governador do Amazonas, Wilson Lima. Os bens do governador foram bloqueados. Lima estava em Brasília em agenda de trabalho no momento da operação. Em nota, o governo do Amazonas afirmou que aguarda informações mais detalhadas da operação para se manifestar. O importante é que se continue a fiscalizar a utilização dos recursos que foram destinados ao combate à pandemia no estado do Amazonas. Manaus foi o epicentro dessa pandemia aqui. Muitas pessoas poderiam ter sido beneficiadas, poderiam ter sobrevivido, caso esses recursos tivessem sido adequadamente aplicados. E a nossa prioridade é conseguir trazer esses recursos de volta para os cofres do estado, porque a pandemia ainda não foi completamente debelada e certamente ainda está fazendo falta. A polícia identificou o segundo suspeito de participar do assassinato do adolescente Guilherme Silva Guedes, de 15 anos, na madrugada do último dia 14, na zona sul de São Paulo. De acordo com o DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o suspeito é o ex-policial militar Gilberto Eric. Ele teve a prisão decretada pela Justiça por 30 dias. Segundo os investigadores, Gilberto, que está foragido do presídio Romão Gomes desde 2015, trabalhava para o sargento Adriano Fernandes, o primeiro suspeito preso por envolvimento no crime. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, do PSDB, testou positivo para a Covid-19. Ele deu entrada em um hospital particular ontem após sentir sintomas leves de gripe. O diagnóstico foi feito por meio de uma tomografia. Segundo a prefeitura, o estado de saúde de Arthur Virgílio é estável e ele segue despachando do hospital. O avanço do novo coronavírus nas cidades do interior de São Paulo preocupa autoridades de saúde. Se na capital do estado os números de mortes e de novos infectados pela Covid-19 apresentam estabilidade, no interior eles continuam subindo. Nós temos a sequência do crescimento do interior maior do que a capital. Nos últimos 7 dias, 30,5% superior ao crescimento da capital. Os casos começam, nos números gerais, a ficar também mais consistentes na proporção capital e interior. Antes era cerca de 15%, agora já atinge 33,5% do total de casos do estado. Dentro do plano de flexibilização gradual da quarentena no estado, as regiões de Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Bauru e Franca continuam preocupando as autoridades. Para aumentar a capacidade hospitalar dessas cidades, a Secretaria Estadual de Saúde anunciou o envio de mais 50 respiradores. Nós estamos hoje com 3.095 respiradores recebidos. Já distribuímos para todo o estado de São Paulo 2.400 respiradores. E na data de hoje ainda temos alguns respiradores para chegar. Vamos totalizar 3.500 respiradores até mês de julho. Na capital, a prefeitura anunciou a prorrogação da campanha de vacinação contra a gripe até o dia 24 de julho. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação continuará sendo feita nas 468 unidades básicas de saúde da capital paulista e, a partir de agora, para toda a população, não só para quem pertence aos grupos prioritários. Até o momento, a cobertura vacinal na cidade de São Paulo está em 85% e a meta é chegar a pelo menos 90%. Com o avanço da epidemia, eu acho que foi compreensível que a cobertura de outros grupos, especialmente o grupo das gestantes, puérperas e crianças de 6 meses a 6 anos, tiveram uma cobertura abaixo da nossa meta inicial, que seria 90%. Acho que é compreensível porque todos procuraram se resguardar em isolamento, ficando em casa. Lembrando que a vacina da gripe não imuniza contra o coronavírus. A orientação para pessoas que estão com sintomas de síndrome gripal é não procurar vacinação. A vacinação deve ser feita para pessoas que estão bem assintomáticas.
Então, essas pessoas, se for o caso, elas devem procurar atenção de saúde, mas não a vacinação, se elas estiverem sintomáticas. Aqui na programação da Rede TV você tem ainda mais chances de ganhar prêmios no Festival de Prêmios Pote de Ouro. De segunda a sábado você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos sorteios. E aos domingos no Encrenca tem a chance de levar para casa R$50 mil em barras de ouro. Se você já era assinante, continua concorrendo e ganha automaticamente um cupom para participar dos novos sorteios. Mas caso ainda não tenha feito a sua assinatura, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela e boa sorte! O governo federal vai prorrogar o pagamento do auxílio emergencial. Serão mais 2 meses com parcelas que somam R$ 600 cada. O anúncio foi feito hoje à tarde durante a cerimônia no Palácio do Planalto. Com o fim do pagamento da terceira parcela de R$ 600, o governo decidiu estender o benefício do auxílio emergencial. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que as 2 parcelas adicionais foi o maior projeto social já feito pelo governo em parceria com o Congresso. Sabemos que R$ 600 é muito pouco, mas para quem não tem nada, isso é muito. E esse trabalho, essa maneira de buscar recursos no momento que a pátria necessitava para atender os mais necessitados, é que faz com que nós nos orgulhamos de poder ajudar, de despender meios para poder atender a esses necessitados. Com a prorrogação do benefício, agora serão pagas a 4ª e 5ª parcela do auxílio emergencial nos meses de julho e agosto. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse que ainda não há um cronograma de pagamento e que as parcelas poderão ser fracionadas, por exemplo, no início e no fim de cada mês. Nós estamos ainda discutindo e tem que ser sancionado, verificado pelo presidente, pelo meu chefe, o ministro Paulo Guedes, e a conversa está com o ministro Onyx, comigo, que é exatamente esse cronograma, ou seja, serão R$ 600 para a parcela 4 e serão R$ 600 para a parcela 5. Os R$ 600 serão pagos durante um mês e os outros 600 da parcela 5 durante um mês. Como é que será pago? Por um depósito na conta digital. Será um depósito só ou serão 2 em um mês? É exatamente isso que falta para que a gente possa anunciar o cronograma no detalhe. O ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu que o Brasil está funcionando muito bem e acrescentou que o país, dentro de 3 meses, vai surpreender o mundo no combate à pandemia. O Brasil vai surpreender o mundo. Esses 2 ou 3 meses, o Congresso está funcionando. O presidente da Câmara, o presidente do Senado estão trabalhando de manhã, de tarde e de noite. O presidente nos dá o apoio para avançar, tem a determinação, o Congresso está nos ajudando. Em audiência no Congresso Nacional, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que você viu aí falando, afirmou que o resultado das medidas adotadas para proteger os empregos foi excepcional. Guedes, no entanto, admitiu que os empréstimos oferecidos para as empresas ainda não são suficientes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi ouvido pela Comissão Mista do Congresso Nacional, que acompanha os gastos e ações relacionadas ao combate à Covid-19. A deputados e senadores, Guedes rebateu as críticas de que o governo demorou para agir. Entretanto, o ministro admitiu que as linhas de crédito disponibilizadas para as empresas ainda não são suficientes. Eu tenho a maior franqueza em reconhecer que na parte de crédito ele não foi satisfatório até o momento, e nós continuamos aperfeiçoando nossos programas para o dinheiro chegar na ponta, que era a maior reclamação. Mesmo expandindo o crédito como nós expandimos, a verdade é que continuou insuficiente. Por outro lado, o ministro Paulo Guedes se mostrou satisfeito com as ações adotadas pelo governo para proteger empregos e renda. Em 5 ou 6 semanas, quando os americanos demitiram 30 milhões de trabalhadores dos mercados formais, o Brasil protegeu 10 milhões de empregos. E seus empregos foram preservados, o que é algo extraordinário.
E olha, mesmo apesar dessa ajuda do governo para proteger o trabalho e o emprego, a pandemia da Covid-19 teve impacto profundo na economia e no mercado de trabalho. De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil subiu para 12,9% no trimestre encerrado em maio. São 368 mil pessoas a mais à procura de uma vaga em relação ao trimestre anterior. O país já tem 12 milhões e 700 mil desempregados. E o mais preocupante, pela primeira vez, menos da metade da população em idade para trabalhar está ocupada. 5 dias após ser nomeado, Carlos Alberto Decotelli deixou o cargo de ministro da Educação. A permanência dele no governo tornou-se insustentável depois da revelação de inconsistências no currículo dele. Carlos Alberto Decotelli nem chegou a tomar posse. A nomeação dele como ministro foi publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira. Mas bastou o anúncio para que vários pontos do currículo dele começassem a ser questionados. Primeiro, a Universidade de Rosário, na Argentina, informou que Decotelli não teve a tese de doutorado aceita, por isso não tinha o título de doutor pela instituição. Logo em seguida, a Universidade de Wuppertal, na Alemanha, negou que ele tenha feito pós-doutorado e informou que ele apenas participou de um projeto de pesquisa. Também houve denúncias de plágio na tese de mestrado. A gota d'água para a demissão de Decotelli foi uma nota publicada na noite de ontem pela Fundação Getúlio Vargas, informando que ele nunca foi professor da instituição, apenas atuou em cursos de educação continuada. Desgastado pelas diversas denúncias de fraude, Decotelli foi pressionado a sair e, na tarde de hoje, entregou a carta de demissão ao presidente Jair Bolsonaro. Antes mesmo da oficialização da demissão, interessados em ocupar o cargo já se articulavam para emplacar uma indicação. O grupo ligado a Olavo de Carvalho, que representa a ala mais ideológica do governo, tenta indicar Sérgio Santana, que foi assessor do ex-ministro Abraham Weintraub e representaria uma continuidade do trabalho dele. Uma opção que também agrada o grupo é Benedito Guimarães Aguiar Neto, que é presidente da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, uma fundação vinculada ao Ministério da Educação. No entanto, as indicações da ala ideológica terão que enfrentar a resistência dos militares que fazem parte do governo e tentam diminuir a influência do grupo no Ministério da Educação. Os militares foram os responsáveis pela indicação de Decotelli. No Espírito Santo, pacientes em estado grave, diagnosticados com a Covid-19, ganharam esperança com um novo tratamento. Pois é, pessoas que já tiveram a Covid-19 e se recuperaram do novo coronavírus podem doar o chamado plasma convalescente e aí ajudar quem está enfrentando a doença. O tratamento com plasma em pessoas internadas por Covid-19 no Hospital Referência Jaime Santos Neves deve começar ainda esta semana no Espírito Santo. O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado começou a receber as doações das pessoas que já tiveram a doença há 10 dias. Pedro hoje fez questão de ir doar o plasma. Foi muito rápido. Foi questão de 1 hora. Eu fiquei muito feliz que eu vou estar ajudando 3 pessoas que estão em UTI. A pesquisa no estado foi autorizada pelo Comitê de Ética e Pesquisa, órgão nacional que regulariza pesquisas junto com entidades estaduais. O plasma convalescente ele já foi usado em outras pandemias no mundo, né? Há alguns anos atrás, de influenza e outras doenças, né? E agora, em Wuhan também foi utilizado plasma convalescente. A doação é feita nesta máquina que colhe o sangue e filtra o plasma. Depois que saem todos os resultados sorológicos, ele já está liberado para o paciente que vai receber. A gente tem uma relação da vigilância epidemiológica de pessoas que testaram positivo para a Covid, né, confirmadamente. A gente entra em contato por telefone e convida essa pessoa a participar dessa pesquisa. O objetivo do tratamento com plasma convalescente é reduzir o tempo de internação dos pacientes, assim como o número de óbitos. Nessa primeira etapa da pesquisa, pelo menos 50 pessoas internadas em estado grave com a Covid devem receber o plasma convalescente, mas a expectativa é que, com o decorrer dos resultados positivos da transfusão, novos pacientes possam contar com tratamento. Toda pesquisa ela tem um escopo já pré-definido, né? E a gente, dentro desse escopo, a gente definiu que a gente faria inicialmente
em 100 pacientes essa pesquisa, né, sendo 50 tomando o plasma convalescente, 50 como grupo de controle, né, para ser uma amostra pareada. Na luta contra o coronavírus, pesquisadores e empresas buscam novas formas de proteger os ambientes, naturalmente, né, para evitar a proliferação do vírus, ainda mais agora com essas saídas ruas, a volta às atividades do dia a dia. Uma delas é a radiação ultravioleta, que tem se mostrado bastante eficaz contra a Covid-19. Pois é, e com o retorno das atividades econômicas, o uso dessas tecnologias se torna ainda mais importante no dia a dia e a radiação ultravioleta é capaz de descontaminar ambientes, eliminando vírus e bactérias. É só dar o comando, ligar o VC, iniciando desinfecção do posto 2 e deixar todo o trabalho para esse robô. Sensores ajudam a fazer o mapeamento do local. Todas as superfícies e o ar do ambiente são desinfectados com a luz ultravioleta emitida pelo equipamento. O processo nesta clínica de Belo Horizonte levou menos de 5 minutos. Esse equipamento é um sistema de desinfecção rápida de ambientes que utiliza luz ultravioleta para eliminar de maneira rápida vírus, bactérias, fungos, inclusive o coronavírus. A tecnologia que utiliza lâmpadas especiais para eliminar do ambiente vírus e bactérias já é conhecida e usada por empresas especializadas. Agora, estudos mostram que a radiação ultravioleta também pode ser uma grande aliada contra a proliferação da Covid-19. Baseado em estudos que já foram realizados em outros coronavírus causadores de infecções de humanos, como o SARS-CoV-1 ou MERS-CoV, é razoável a gente esperar que a luz UVC seja também eficiente na inativação do SARS-CoV-2. A tecnologia já está ajudando a controlar a disseminação do novo coronavírus em hospitais na África do Sul, por exemplo. Na China, a limpeza do transporte coletivo é toda feita com raios ultravioleta. No metrô de São Paulo, também. Pesquisadores da USP de São Carlos, no interior de São Paulo, criaram uma vassoura e um rodinho de mão que conseguem esterilizar mesas, computadores, materiais de escritório. A ideia é tornar o método de desinfecção mais acessível. Você tem uma dose mínima de energia que tem que dar para garantir a distribuição da maior parte dos vírus ou de bactérias que estejam ali localizadas. No Brasil, olha esse drama, milhares de pessoas ainda vivem sem acesso à água potável e ao tratamento de esgoto. Problemas que o novo marco legal do saneamento, aprovado pelo Senado na última quarta-feira, espera resolver nos próximos anos. Em Heliópolis, a maior comunidade de São Paulo, boa parte dos 215 mil moradores convive com o esgoto assim, na porta de casa. E quando existe, o saneamento básico é oferecido de maneira precária. Muito distante da nossa realidade, mesmo porque a gente vem percebendo que quando vem um serviço terceirizado, esse serviço não é feito com excelência do tratamento, não tem qualidade. Em todo o país, 35 milhões de pessoas não têm água potável. Metade dos brasileiros vive sem coleta e tratamento de esgoto. Esse é o retrato do modelo brasileiro de saneamento básico que não dá conta do desafio. O projeto que cria o novo marco do saneamento, aprovado pelo Senado, é visto como uma solução para dar conta daquilo que ficou para trás. Segundo o Ministério da Economia, para ampliar o tratamento de esgoto e levar água tratada a todos os brasileiros, serão necessários aproximadamente 700 bilhões de reais em investimentos. Entretanto, o setor público não tem essa capacidade de financiamento. O novo marco do saneamento básico acaba com a preferência das empresas públicas e abre espaço para o setor privado na prestação dos serviços. O projeto, que aguarda a sanção presidencial, estabelece a realização de licitação entre empresas públicas e privadas na concorrência dos serviços e fixa metas para o saneamento chegar a todos os cantos do Brasil. A previsão é que até o final de 2033, 99% da população brasileira tem acesso à água potável e 90% à coleta e tratamento de esgoto. O que o projeto faz basicamente? Ele estabelece concorrência no setor, ou seja, as empresas melhores qualificadas, as que têm condições de prestar o melhor serviço, serão aquelas escolhidas, sejam elas públicas ou privadas.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 15 mil brasileiros morrem todos os anos e 350 mil são internados devido a doenças ligadas à falta de saneamento básico. O Instituto Trata Brasil defende o novo marco do saneamento para ampliar os serviços a todos os municípios. O que a gente precisa discutir não é a que empresa vai prestar, mas que tipo de serviço será prestado e qual a tarifa que será cobrada. Isso é importante. Se a empresa é A ou B, pouco importa para o Trata Brasil. O que a gente quer é que a empresa seja boa, leve água e esgoto para todo mundo, cobrando uma tarifa que o cidadão possa pagar. E essa também é a preocupação de quem mora nas regiões mais carentes. A gente precisa, de um saneamento básico de qualidade, mas a gente não também se preocupamos com a conta. Não podemos pagar um preço por anos e anos de mau trabalho feito em relação ao esgoto e à água. O presidente Bolsonaro não precisa mais obedecer à ordem judicial de usar máscaras de proteção em locais públicos em Brasília. A exigência foi derrubada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A desembargadora Daniele Maranhão Costa acolheu o recurso da Advocacia Geral da União, que aponta que Bolsonaro já está sujeito ao decreto assinado pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e que uma ação popular não teria poder para impor uma obrigação ao presidente da República. E os números do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus no Brasil. De acordo com os dados, 790 mil pessoas se recuperaram da Covid-19. 552 mil pacientes permanecem em acompanhamento. E o país acumula mais de 59 mil mortes. E outra consequência dessa pandemia é que, com o isolamento social, muitas pessoas acabaram deixando os exercícios físicos de lado. Mas é preciso ter cuidado para não cair no sedentarismo. As atividades físicas são indispensáveis para a manutenção da saúde, principalmente a dos idosos. As atividades favoritas da dona Josefina continuam. Adoro planta. Estou mexendo. Mas com a chegada da pandemia, o jeito de se exercitar mudou completamente. Antes da pandemia, a nossa rotina era ir para a academia todos os dias de segunda a sábado. Minha mãe tem atividade de hidroginástica na academia. Eles elevam a imunidade e estimulam a longevidade. E quem pratica qualquer tipo de atividade física conhece aquele bem-estar pós-treino. Faz bem à mente. Por isso que aos idosos é tão importante. Evita a depressão. A atividade física a gente sabe que é um fator de proteção a doenças mentais, inclusive a depressão. Então, se ele puder fazer atividade física em casa, também vai ajudar bastante. Tem que ser criativos. Vai cuidar da sua planta, vai cuidar da sua flor, vai ler um livro. Isso passa o tempo. E fazer uma caminhada dentro do possível, especialmente se você estiver num ambiente protegido, onde você, mesmo com máscara, possa desenvolver uma atividade física para se cansar e não ter dificuldade para dormir à noite. Os exercícios físicos ajudam na liberação dos hormônios de bem-estar, mas não é só por isso que o humor melhora. O próprio astral do ambiente descontraído ajuda a quebrar o estresse diário e dá mais disposição. Mas será que esse bom humor todo da dona Josefina é resultado apenas da rotina de treinos? Ela gosta muito de assistir Siqueira Júnior na Rede TV, que além de dar informação, é entretenimento para ela. Ela dorme cedo e acorda bem cedo para fazer as suas atividades. E ela tem um bom humor. Veja agora como fica o tempo em todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Parece que finalmente o inverno chegou para valer, viu? Inclusive, tem previsão de neve lá no sul do Brasil durante essa semana. A expectativa de neve é para as regiões serranas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. E para ela acontecer é preciso ter uma atmosfera bastante fria e úmida. E já que a gente está falando do sul do Brasil, vamos começar a nossa previsão por lá, porque ainda tem previsão de bastante chuva, tempo fechado em áreas aqui do leste gaúcho e também em áreas de Santa Catarina.
Catarina e vai fazer bastante frio ainda em toda a região sul do Brasil. Em Porto Alegre, amanhã, tempo fechado, chuvoso, o tempo volta a ficar firme aqui na quinta-feira e as temperaturas entram em queda. Até sexta-feira, mínima cai para apenas 3 graus, frio congelante. E o que vai provocar essa queda de temperatura é o ar polar, que vai se espalhar aqui pelo centro-sul do Brasil e levar bastante frio, viu? Amanhã o dia já começa com frio e termina com frio também. Em Brasília, Campo Grande e Belo Horizonte, com mínima de 14, à tarde com sol até esquenta, mas nos próximos dias o frio deve aumentar por lá, viu? Em São Paulo também, mesmo com sol à tarde, a temperatura ainda não sobe muito não. Madrugada continua fria, manhã e noite, mínima de 15 e de 12 graus e não passa dos 20 na quinta-feira. Rio de Janeiro ainda vai ter aí uma quarta-feira de muito sol, calor de 28 graus. Na quinta-feira a temperatura começa a cair, máxima de apenas 22 graus. E, gente, o ar seco continua com força em grande parte do Brasil. Chuva apenas aqui, olha, em áreas do extremo norte do país e continua bastante quente, temperaturas altas no norte e no nordeste. Em Belém, a máxima chega aos 35 graus. Muito sol e calorão de 30 graus em Fortaleza e de 29 em Salvador. Eu fico por aqui. Amanhã eu te trago mais informações do tempo. Até lá. Tchau, tchau. E falando nas consequências do clima, ao menos 3 pessoas morreram após a passagem de tempestades e a formação de um ciclone em Santa Catarina. As rajadas de vento chegaram a 100 km por hora e provocaram estragos em algumas regiões do estado. Na capital Florianópolis, mais da metade das residências estava sem energia elétrica até o final da tarde de hoje. Em Blumenau, várias árvores caíram e bloquearam ruas da cidade. A Defesa Civil informou que esse mau tempo deve continuar, pelo menos até amanhã. O prazo para entrega da declaração do imposto de renda termina daqui a pouco, às 11h59 da noite. Segundo a Receita Federal, até o final da tarde, quase 30 milhões de documentos já tinham sido entregues. Mesmo assim, cerca de 1 milhão de contribuintes ainda não enviaram a declaração. Se esse é o seu caso, vale lembrar que quem perder o prazo terá que pagar multa de, no mínimo, R$ 165. E vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. Com os movimentos a favor da democracia, volta à baila o regime militar instituído em 1964. Há divergências se foi um golpe ou não. Mas é bom passar a limpo um capítulo dessa história que tem sido alvo de distorções. É a questão da guerrilha. Antes de mais nada, é preciso condenar e veementemente a tortura usada como meio de combater os guerrilheiros. Nada justifica a tortura. Mas afirmar, como muitos afirmam, que as organizações guerrilheiras lutavam pela democracia é simplesmente uma falácia, uma mentira. Nenhuma dessas organizações buscava a democracia. Lutavam sim contra o regime militar, mas o faziam para tomar o poder e impor a sua própria ditadura comunista. Um fator que separava esses grupos era de que ditadura vinha a sua inspiração. Alguns sonhavam em fazer do Brasil uma nova Cuba, outros uma União Soviética ou uma China de Mao Tse-tung, e ainda havia quem sonhava em transformar nosso país numa Albânia. Isso é o que movia as guerrilhas brasileiras. Muito longe da democracia, eles queriam, na verdade, o totalitarismo comunista, opressor como qualquer ditadura. O resto é propaganda. Foi aprovado agora há pouco, por 44 votos a favor e 32 contra, o projeto de lei que combate as fake news no Senado. O projeto cria regras contra a disseminação de notícias falsas na internet. Essa foi a 5ª vez que o Senado tentou aprovar o projeto. A última havia sido na quinta-feira da semana passada, mas grande parte dos parlamentares acabou tirando o assunto de pauta. Para concluir a votação, os senadores ainda precisam analisar os destaques, que são as propostas de alteração no conteúdo
conteúdo do projeto. Vale lembrar que esse projeto é muito criticado por analistas de mídias digitais por representar uma ameaça à liberdade de expressão e à privacidade, controlar o conteúdo e não a raiz do problema, que são as fontes de financiamento das fake news. Se for aprovado pelo Senado, o texto seguirá para análise na Câmara dos Deputados. No Facebook da Rede TV, você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch, o Histórias do Dia, que traz vídeos com conteúdo bem atual e bem interessante para você, internauta. A defesa do atacante Dudu, do Palmeiras, divulgou hoje novas imagens da confusão com a ex-mulher dele. Nas imagens gravadas por uma câmera de segurança no interior do prédio, Malu, ao lado de outras 2 pessoas, discute com o atacante. Com a mão esquerda, ela agride o jogador e momentos depois acerta outro tapa nele. Ainda no estacionamento, Dudu aponta para as câmeras, como se estivesse alertando sobre as gravações. O jogador sai do estacionamento a pé, enquanto Malu corre para o lado de fora pela portaria, e os 2 ficam em frente ao prédio. De outro ângulo, captado por uma câmera externa, é possível ver quando o carro de Dudu chega. Malu, então, parte para cima do atacante e desfere socos, enquanto outras testemunhas tentam separar a confusão. Os 2 permanecem no carro por minutos, até que Malu deixa o veículo falando ao celular e Dudu vai embora. Recentemente, o jogador despertou o interesse de um clube do Catar, que ainda não formalizou a proposta. A equipe aguarda o desfecho do caso, assim como o Palmeiras, que irá se manifestar após a conclusão da investigação. E para rever as reportagens do Rede TV News, você pode se inscrever agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora youtube.com/redetv. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Nos encontramos novamente amanhã. Boa noite. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite. Até amanhã.